Fala, minha rapaziada, estamos de volta, né? Um jogo importantíssimo, uma vitória linda do Vascão, a torcida no final gritando Diniz, 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 né? Dando uma moral pro nosso treinador, que foi apresentado essa semana, falou que acreditava nos jogadores, né? Falou que ia conseguir potencializar muitos dos jogadores do elenco do Vasco, e hoje o Vasco demonstrou aí, para mim, foi a melhor partida do Vasco, né, na temporada de 2025. O Vasco que precisava dessa vitória, né, uma vitória que tiraria o Vasco ali da 17ª colocação. Conseguimos vencer um adversário direto, o time do Fortaleza estava 3 pontos na nossa frente, e no saldo de gols conseguimos passar aí o Leão do Pici. Um jogo interessante, onde o Diniz, mais uma vez, fez os jogadores terem coragem, né, de buscar a vitória. Desde o começo do jogo, o Vasco buscou ali a vitória. Tivemos ali no começo do jogo um susto, né, com o Léo Jardim, que ainda está se adaptando ao estilo de jogo do Fernando Diniz. Nesse estilo de jogo, o goleiro tem que jogar um pouco mais avançado, né, para poder, né, caso haja alguma providência ali, ele ser o primeiro a rasgar a bola ali da zaga. Ele estava dentro da área, tentou, né, cortar a bola de cabeça, perdeu o tempo de bola, quase saiu ali um gol do time do Fortaleza, né, dando um susto tremendo na nossa torcida, mas o Vasco parecia que já estava predestinado à vitória. Não sentiu aquela falha e começou, né, a tocar a bola, que é característica do time do Diniz, ficar ali tranquilo, tocando a bola, buscando ali as melhores jogadas. E aos 2 minutos e 25, o gol mais rápido da competição, Nuno Moreira, né, mais uma vez o português participando de um lance decisivo para o Vasco. Uma bola que havia, né, há 30 segundos antes, o Hugo Moura, que demonstrou hoje ser aí um profissional, né, digno, um cara que merece todo o respeito do vascaíno, apesar de ter falhado contra o Palmeiras. Depois deu mole ali também, lá na altitude, lá contra os venezuelanos, mas demonstrou hoje que é um cara que está focado em ajudar o Vasco. Pô, teve uma infelicidade, né, perdeu o seu neném, a esposa teve ali um aborto espontâneo, e o cara estava lá presente, jogando, demonstrou ali muita força, muito caráter, e ajudou o Vasco nessa vitória, porque ele se entregou de corpo e alma ao nosso Vascão. Deu um chute ali, né, antes de sair o gol do Vasco, foi, né, um chute que ele deu, a bola resvalou na zaga, foi para a linha de fundo. Houve ali, né, o escanteio, o Piton cobrou ali o escanteio, a bola ia saindo para a lateral. O Coutinho, que hoje fez um bom jogo, né, apesar de ter sido expulso infantilmente, correu até a linha de lateral, dominou a bola, chamou o Nuno para aproximação ali, para aquela jogada, né, associativa. O Nuno recebeu, tocou para o Hugo, que inteligentemente devolveu, e o Nuno Moura fez aquele gol ali de chapadinha, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. E o Vasco continuou, né, jogando, né, ali, tentando buscar ampliar o placar aos 8 minutos. O Verratti também teve uma boa oportunidade dentro da área, um bate-rebate, a bola sobrou para ele, mas ele não conseguiu concluir. Aos 13, houve uma falha, né, do Luiz Gustavo, que já havia falhado contra o time do Lanús, no mesmo erro, aquela bola que ele não completou ali, né, ficou atrás da linha da zaga, a zaga tinha feito uma linha de impedimento, ele moscou mais uma vez. O Diniz tem que abrir aí, né, o olho com essa jogada. Depois desse erro, o garoto jogou muito bem, foi muito eficaz em todas as ações que ele participou, mas teve ali esse erro, o Piton não conseguiu chegar ali, e quase que o time do Fortaleza fez o gol. O Lucheiro perdeu o gol dentro da área, dentro da pequena área, né, chutou a bola por cima. O Vasco, depois
disso, né, se acalmou, né, foi um começo de jogo muito frenético, né, em 10 minutos já havia, né, um gol, uma oportunidade perdida, o time do Fortaleza também já havia perdido, então aquele jogo muito frenético, o Vasco começou a cadenciar o jogo, tocar a bola, né, que é característica do time do Fernando Diniz. Aos 19 minutos, o Ryan, que hoje, apesar de ter sido muito cobrado, né, a televisão aqui, né, a Premier estava falando que ele estava sendo muito cobrado pelo Diniz, mas acredito que essa cobrança é uma cobrança benéfica. O Ryan hoje foi um dos melhores jogadores em campo. O Ryan pegou um contra-ataque pela esquerda, mas infelizmente a bola saiu por pouquíssimo. O Ryan correu, passou por cima do zagueiro adversário. Hoje ele demonstrou muita força, muita determinação, ajudou muito bem na zaga. Foi um dos principais jogadores dessa equipe, o Ryan. Apesar de todas as cobranças, mas foram cobranças que fizeram o jogador crescer. Não foi cobrança porque ele estava jogando mal, não. Foi para poder fazer com que o jogador se empenhasse cada vez mais. Buscou ali a linha de fundo inteligentemente, tocou para o Felipe Coutinho, que fez ali o gol, mas o juiz assertivamente ali deu ali, a bola saiu na lateral. O Vasco muito bem, não deixando ali o time do Fortaleza se criar, né? Deixando poucas oportunidades. O Fortaleza é um time também difícil de ser batido, apesar de que São Januário, né, nunca ganharam da gente. A gente continua fazendo com que o time do Fortaleza não nos vencesse aqui. Aos 30 minutos o PH cruzou uma bola ali da direita, né, o Verratti livre, sozinho, cabeceou para fora. PH que tem que fazer mais essa jogada, cruzar com a direita. PH tenta muito cruzar com a esquerda, corta para trás. Hoje acertou esse cruzamento perfeito, o Verratti perdeu. Aos 32, o Ryan, né, ganha ali uma bola, ultrapassa, né, e erra na hora da conclusão. Ele tentou o Verratti aonde ele tinha que tentar ou o Coutinho ou o Nuno, que estavam entrando pelo segundo pau. Né? O Vasco foi acumulando oportunidades. Aos 32, o Coutinho, né, depois dessa jogada, o Coutinho deu uma chapelada no cabeça de área ali e vendou de esquerda, só que a bola passou fora. Aos 37, outro contra-ataque que o PH infelizmente errou. Então o Vasco foi para o intervalo ali com o placar de 1-0 e mais jogando bem. A expectativa era que o Vasco pudesse ampliar, né? O time do Vojvoda começou, já veio do intervalo com 2 substituições, tentando, né, fazer com que o Vasco, né, se retraísse, né? Ele tentou pressionar o Vasco, mas logo a 1 minuto de jogo, 1 minuto e meio, o Vasco conseguiu ali o segundo gol, que fez com que o Vasco tivesse uma tranquilidade no segundo tempo. Uma jogada, né, linda ali do PH, que cruzou, né, um contra-ataque que saiu no Léo Jardim, aquele toque de bola, o Léo Jardim puxou na lateral, o lateral tocou no Tietê acionou o PH, que foi na intermediária, deu um lindo cruzamento rasteiro. O Verratti fez ali mais um gol, né, o 6º gol naquela ocasião do Campeonato Brasileiro. Aos 3 minutos, o Léo Jardim evitou um gol ali pelo lado direito. O Fortaleza não se entregou, né? O Ryan, que estava muito bem, puxando os contra-ataques ali, ganhava quase todas, né, do seu adversário, muito bem fisicamente hoje, pressionando bastante o time do Fortaleza. Aos 22, o Coutinho, né, infantilmente foi expulso. Uma cotovelada que o Marinho deu ali no Piton, que hoje o Piton foi o Piton de 2024, né, no começo de 2024, jogou muito bem. Eu que reclamo muito do Piton hoje, ele fez uma boa partida, tomou uma cotovelada. O Coutinho, em vez de amenizar ali, fazer com que quem fosse expulso fosse só o Marinho, deu um empurrão ali no jogador do Fortaleza, né? Uma cabacice danada, uma criancice, acabou sendo expulso. Vai ser aí um desfalque importante contra o Fluminense, mas também tirou o Marinho, que era ali a arma que o Vojvoda tinha colocado em campo para poder pressionar o Vasco. Aos 29, o Ryan deu um chutaço ali pela direita, né, com o pé direito na trave. E o terceiro gol, né, o
Nuno Moreira recebeu dentro da área e fez o gol. Aí o 3 a 0 poderia ter acabado ali o jogo, mas o Daronco deu ali impedimento, né? Mas estava na cara que o Vasco ia conseguir, a partida muito boa do Vasco. Logo após ali o Vasco fez o 3 a 0 aos 34 minutos. O Piton, né, com uma jogada com o Nuno ali, fizeram ali uma triangulação. O Piton levou na linha de fundo e o Verratti, com oportunismo, fechou para cá em 3 a 0, fazendo com que o Vasco, né, conseguisse ali uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro. O Verratti, que chegou ali ao 7º gol, juntando ali a artilharia com o Arrascaeta, né? Mais um jogo bom do Verratti, demonstrando que se a bola chegar, ele é finalizador, ele vai conseguir fazer os gols. Então foi ali importante, né, esse segundo gol do Verratti, botando ele ali na artilharia da competição. Aos 41, o time começou a fazer a modificação, né? O Diniz tirou o Nuno Moreira, o Ryan e o Hugo Moura, colocando o Adson, o Lloyd e o Cocão respectivamente, né? Tiveram poucos minutos ali, o juiz deu 7 minutos a mais, então eles tiveram ali, vamos botar 42 para 52, 10 minutos dentro de campo. Aos 45, o Adson ainda teve uma oportunidade de dar a bola para o Lloyd, fazer o 4º gol, mas foi fominha ali, acabou chutando a bola em cima do goleiro do Fortaleza. E ao 48, o Diniz malandramente, para terminar ali a partida, tirou ali o do Gustavo e também o Tietê e colocou o Lemos, né, que estava voltando hoje, e o Paulinho, só para terminar o jogo, né, fazer com que a partida terminasse ali no intervalo. Então os jogadores nem participaram muito da equipe. Uma vitória importante, a torcida gostou muito, no final do jogo aclamou ali o nome do Fernando Diniz, os jogadores que saíram foram muito bem ovacionados ali pela torcida, o Coutinho, o Tietê, o Hugo Moura, que merece todo o nosso respeito pela atitude que ele teve de estar participando, apesar de ter tido aí uma infelicidade na sua família, né, uma coisa catastrófica, mas o Vasco demonstrou que com o Fernando Diniz a gente vai perder, com certeza. Nós não somos imbatíveis, mas com o Fernando Diniz o nosso time vai conseguir ter pelo menos atitude e vontade de vencer. Essa daí foi a minha análise desse jogão de bola. Na minha opinião, o melhor jogo do Vasco em 2025, um jogo que nós vencemos um importante adversário, um adversário difícil de ser batido, vinha de um resultado de 5 a 0 em cima do Juventude, conseguimos aí sair da zona do rebaixamento, estamos ali na 11ª colocação, vamos esperar os resultados desse domingo para ver em que colocações nós vamos estar, né, no fim da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o importante foi sair da zona do rebaixamento, ter uma tranquilidade para na próxima terça-feira pegar o time do... Caramba, esqueci o nome do cara. O time do Operário na Copa do Brasil, que vai ser importante, mais uma vitória para a gente poder dar sequência na Copa do Brasil também. Valeu? Um grande abraço a todos. Deixa aqui o seu comentário, o que vocês acharam dessa vitória do Vascão, 3 a 0 em cima do Fortaleza. O seu like, compartilhe esse vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal para poder fazer o nosso canal crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!